ministrações, porque cada uma delas é para acrescentar, é para trazer crescimento, e que nós possamos cumprir o propósito de Deus, que é nós a cada dia avançarmos na vontade dEle para a nossa vida, amém? Queria convidar você a, mais uma vez aí no seu lugar, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos ouvir a ministração da palavra. E enquanto nós estávamos no período de louvor, eu orava, pedia ao Senhor, e eu me lembrava que a palavra é suficiente. Não depende de mim, não depende de mais ninguém. A palavra de Deus é suficiente. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos cura, é ela que vivifica, ela tem a mudança que precisamos, ela tem alegria, ela tem todas as forças que nós precisamos. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer, porque a tua palavra está ao nosso alcance. Eu quero te louvar, porque eu sei que há poder na tua palavra. A tua palavra não contém a verdade, ela é a verdade. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, que de fato nós possamos ser convencidos por essa palavra, que sejamos tocados de dentro para fora. Senhor, eu oro para que nessa noite todas as cadeias caiam por terra. Senhor, eu oro para que o Senhor venha trazer entendimento para cada um de nós, que não seja, meu Deus, somente coisas que nós podemos produzir com a nossa mente, mas que venhamos olhar para o Senhor e nos lembrarmos: o Senhor é suficiente. Como nós cantamos aqui nessa noite, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, então muda a nossa realidade. Senhor, que nós de fato sejamos cheios da tua palavra nessa noite. Traz orientação, traz direcionamento para cada um de nós aqui, Senhor, e que nós possamos estar abertos para recebermos essa palavra como uma boa semente que cai também na boa terra. Então eu te peço, ó Pai, faça conforme a tua vontade, faça conforme o teu querer, porque é para isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso, querido? Repete assim comigo, diga: eu creio no poder da palavra de Deus. Ao entrar no meu coração, ela transformará todas as realidades. Diga: por meio da palavra, eu serei transformado pela glória de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? E glória a Deus por isso. Bruno, pode descer, tá? Depois eu te chamo se precisar. Muito obrigada, tá? Amados, nós estamos aí na série de mensagens que intitulamos Detox. Hoje eu estou incumbida de trazer a última mensagem dessa série. E eu quero dar aqui algumas explicações para você. Às vezes você pode perceber, e alguns podem até pensar, que uma série de mensagens, ela é escolhida de que forma? Será que é porque está na moda fazer série de mensagens? Será que é porque, deu lá na teia, na cabeça da pastora Natália, ou do pastor Washington, ou de qualquer outro irmão, e aí a gente definiu, vamos fazer essa série de mensagens? Amados, eu quero explicar para vocês por que desta série de mensagens detox. Quando nós vamos a definir uma série de mensagens é porque há uma necessidade de se abordar um assunto em específico, aonde em uma mensagem apenas não é possível desenvolver o assunto devido à seriedade que ele tem. Nem que eu fizesse aqui, por exemplo, 10 mensagens detox, eu não iria encerrar o assunto. Mas nós começamos a primeira mensagem ouvindo e entendendo a importância que nós temos de fazer um detox. Que assim como no nosso corpo físico nós somos convidados a abster-nos de impurezas,
a fazer isso para que o nosso organismo venha funcionar de uma forma mais saudável. Porque se o seu organismo estiver contaminado, significa que você está mais propenso a doenças. Significa que eu estou com a imunidade comprometida. Significa que qualquer coisa que acontecer no seu organismo, você tem muito mais chances de não combater aquela enfermidade, do que se ele estiver em pleno funcionamento. Na segunda ministração, que foi na semana passada, nós falamos sobre combater as impurezas nas emoções. Falamos aqui sobre o poder que uma contaminação nos sentimentos, nas emoções podem gerar na nossa vida, como isso nos compromete, falando no âmbito de estar magoado, de guardar ressentimentos. Nós aprendemos também sobre a importância de nós percorrermos o caminho que a Bíblia ensina sobre a confissão. Sobre a confissão dos nossos pecados, que infelizmente muitos hoje, amados, estão fazendo uma escolha de pecar sem sentir culpa. Que não é porque eu não sinto culpa de que ela está inativa, desativada dentro de mim. Que ela não esteja corroendo, que ela não esteja corrompendo. E ouvimos também sobre quantas pessoas estão sendo consumidas pela culpa. Quantas pessoas estão silenciadas dentro delas mesmas, porque estão tentando mascarar e esconder coisas que elas não querem tratar. E amados, aqui eu quero abrir alguns parênteses. Talvez você ouviu essa mensagem, você pensou, isso não tem nada a ver comigo, sabe por quê? Eu não tenho nada que confessar. Essa mensagem não se aplica a mim. Que bom se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Cada mensagem que for ministrada aqui, querido, tenha a humildade de entender que mesmo que aquilo pareça que não se aplica na sua vida no momento, você deve guardar, porque em algum momento ela vai ser útil na sua vida. E irmãos, eu queria ter tempo para contar tantos testemunhos aqui dessa mensagem. Eu até pedi pessoas que me procuraram para que me dessem depoimentos aqui, porque não se trata de eu convencer você do efeito da palavra, porque ela simplesmente tem poder. Irmãos, quantas pessoas me procuraram, em um especial, está ali a irmã Zaine, que ela me relatou do testemunho dela, o que ela vivenciou, compartilhando essa palavra com outras pessoas. Eu sei que talvez quando eu falei sobre o ato de eu confessar um erro com meu marido, talvez desencadeou a dúvida na mente de algumas pessoas, dizer, mas se eu falar isso com ele não vai me entender, ela não vai me entender. E eu expliquei e disse, pode ser que você não vai poder falar com o seu marido, mas certamente Deus vai enviar um homem e uma mulher de Deus para te ouvir, em tempo oportuno, porque nós precisamos percorrer esse caminho. Em específico, ela disse que enviou a mensagem para uma pessoa e desafiou essa pessoa a ouvir essa mensagem. Ela me manda o print dessa conversa. Quando ela me manda o print da conversa, está lá que ele começou a assistir a mensagem e logo ele pensou em desistir, em desligar, mas como ela tinha desafiado ele continua a ver a mensagem. E na medida que ele viu a mensagem, ele escreve lá assim, no momento em que ela estava pregando, me veio uma vontade de chorar. E sabe o que aconteceu? Eu perdoei um monte de pessoas que tinham me ofendido. Irmãos, o que a gente precisa entender? Que a palavra de Deus, para muitas pessoas, eu vou dizer para você, sabe essa mensagem domingo passado? Ela é indigesta para muitos de nós. Você ouvir que você tem que se arrepender, que você tem que se envergonhar, porque confessar os seus pecados é isso mesmo, é você se envergonhar do que cometeu. A gente foge de tudo que nos expõe, a gente foge de tudo que nos envergonha, a gente foge de tudo que é assumir uma responsabilidade. Ou você gosta de estar diante de situações e ter que assumir que errou. Isso para mim foi terrível, queridos. Na experiência em que eu contei, eu falei aqui para os irmãos o que eu passei, o que eu vivi, mas por que eu fui à frente? Porque eu entendi que essa palavra era para mim. Então não importa o que aconteça na sua vida, que ele entenda o que está escrito em Tiago 5,16, que se nós confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados uns aos outros, e nós orarmos, a oração do justo, ela tem muito nos seus efeitos. Perdoar pecados, só Deus pode perdoar.
Mas se você, querido, tem carregado mazelas, tem carregado situações há anos na sua vida que não muda, coloque em prática a palavra do Senhor. Coloque em prática aquilo que Deus está te dizendo e experimente a mudança extraordinária que só ela pode provocar. Irmãos, e por que dessa série Mensagem Detox? Porque infelizmente hoje, na atualidade que nós vivemos, não se tornou comum nós ouvirmos aquilo que não queremos ouvir. A verdade é que muitos de nós, na sociedade que estamos vivendo, talvez de uma maneira ainda que muito discreta, nós estamos 24 horas por dia respirando e vivendo nesse ambiente intoxicado. Irmãos, quanto das nossas decisões estão passando por essas situações? Quantas das nossas escolhas estão sofrendo alterações, porque nós estamos tão cheios, tão habitolados daquilo que o mundo está plantando em nós, que nós já não escolhemos mais o que é a vontade de Deus, mas passamos a viver para fazer aquilo que queremos. Porque da necessidade de falar de nós nos desintoxicarmos das opiniões alheias, das mazelas que carregamos, de tantas outras coisas, irmãos, da falta de prioridade que temos vivido. Nós ouvimos aqui também que nós somos corpo, alma e espírito, mas só, amados, que essa ordem tem sido interferida na nossa vida. Muitos de nós temos vivido como se o corpo fosse a prioridade. Se tiver tempo, vem a minha alma, e se eu lembrar, eu sou guiado pelo Espírito. Você é uma alma vivente que habita em um corpo. Por isso não adianta, a Bíblia diz que não adianta nada você ter um corpo saudável se a sua alma estiver em perdição. Não adianta nada você cuidar da sua saúde, você fazer um detox do seu corpo, procurar o melhor médico, se a sua alma está sendo consumida pela mágoa, consumida pela falta de perdão, consumida pelas coisas que o mundo está implantando em nós. E hoje, irmãos, entendendo essa importância, e a cada dia que passa eu louvo ao Senhor, sabe por quê, irmãos? Nós temos um grande privilégio ainda, o Senhor ainda fala, aleluia. Diga comigo, Deus ainda fala. E meus amados, sabe por que que eu a cada dia falo, Deus, não nos deixe pregar só coisas que queremos. Não nos deixe buscar mensagens que somente venham nos deixar confortáveis, mas que venhamos de fato ouvir aquilo que não queremos ouvir. E sabe o que é o Evangelho? É justamente isso. Ele precisa confrontar com os nossos hábitos de vida. Ele precisa confrontar com o estilo de vida no qual estamos vivendo e que às vezes acreditamos que eles são válidos porque não está fazendo mal para ninguém. Você sabia que tem pessoas que ninguém faz tão mal para elas quanto elas mesmas? Irmãos, tem gente que é muito bom em prejudicar a si mesmo. Como assim? Quando não ouvem, não seguem a direção de Deus. Se prejudicam com escolhas, com decisões, com situações que não precisa ninguém mais te fazer mal, porque você mesmo tem a cada dia se prejudicado. E sabe, amados, hoje eu quero trazer a última mensagem dessa série, não menos importante, mas eu quero trazer para você hoje a mensagem com o tema de comportamentos tóxicos. Irmãos, nesses comportamentos tóxicos, eu quero convidar você nessa noite. Eu não quero me delongar muito, mas eu preciso com fidelidade entregar para você o que Deus tem para falar nessa noite. Amados, quando nós falamos, por exemplo, vou pegar uma analogia aqui. Quantos aqui já fizeram um check-up médico na sua vida? Levanta a mão. Amém? Você que não levantou, pelo amor de Deus, eu vou só esperar que você não entendeu o que eu falei. Porque se você está nessa altura da vida, você ainda não fez um check-up, misericórdia, hein? Irmãos, quando a gente vai fazer um check-up, existe aquele checklist que o médico passa para a gente, não tem? Para que após todos aqueles exames, o resultado final seja o mais positivo possível, não é isso? Então você vai passar por aquela bateria de exames, e cada tópico daquele, cada exame daquele vai detectar ou não uma área de carência na sua saúde que precisa de atenção. Se a gente pegar um outro exemplo, por exemplo, de um veículo, né?
As pessoas que têm o carro, de tempo em tempo, elas têm que fazer a chamada o quê? Revisão. E tem revisão, por exemplo, que vai passar lá num crivo de 40 itens, 50 itens, não sei onde eles acham isso tudo, mas acham. E o carro vai passar por aquele parâmetro, e cada item daquele ao ponto de dizer, está tudo bem com o seu veículo, então você cuida bem dele. Para que é feito essa avaliação? Porque é melhor a prevenção do que o remediar. Por que Deus traz palavras como essa para nós? Para que nós possamos fazer esse checklist na nossa vida. Para que nós possamos analisar o que está acontecendo nos nossos corações, o que está acontecendo nas nossas vidas. E sabe o que é interessante, irmãos? Hoje, dentro dessa série de falar sobre detox, sobre os comportamentos que estão contaminados, nós precisamos fazer essa análise. Então, que durante essa mensagem, que nós vamos abordar aqui os comportamentos, que de alguma forma eles estão gerando em nós uma série de outras coisas que podem estar gerando um grau de impureza tão grande na nossa vida, que a gente não percebeu. Hoje eu quero falar para você sobre um comportamento que está aí na nossa sociedade, e que muitos de nós podemos estar nos comportando assim e nem saber que estamos. Eu quero falar para você hoje sobre um comportamento que tem um nome meio estranho, e que se você nunca ouviu falar, eu vou te explicar o que é. Eu quero falar sobre um comportamento muito tóxico da nossa geração, que se chama hedonismo. Misericórdia, que palavra que é essa? Um comportamento tão tóxico. E para a gente entender ele, a gente precisa saber o que é. O que é o hedonismo? A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você sabe o quanto você é hedonista? Alguns vão dizer, eu não sei nem o que é, como é que eu vou saber que eu sou? Não é assim? Mas fica com essa pergunta aí, vamos lá. O quanto você e eu somos hedonistas? Talvez a primeira coisa que a gente vai pensar é, eu? Isso aí? Não sei nem o que é. Então vamos lá. Amados, a definição da palavra hedonismo, quando você ouvir essa palavra, ela vem da palavra hedonê, que é uma palavra grega. Sabe o que a palavra hedonê significa? Prazer. Hedonê é uma palavra grega que significa prazer. Por quê? Porque nos tempos antigos existia uma deusa que era a deusa do prazer. Tudo que era ligado à satisfação, tudo que era ligado ao prazer, era voltado para essa deusa. Então, de acordo com essa filosofia de vida, ou seja, de acordo com essa maneira de viver, o prazer é o bem supremo da vida humana. Então, o que é hedonismo? Prazer. E quem vive dentro desse estilo de vida é alguém que vive para o seu prazer, que tem o prazer como uma missão de vida, que tem o prazer como algo que é supremo, ou seja, que é a minha prioridade. Irmão, sabe o que é interessante? Que desde os tempos antigos, o hedonismo já estava presente no estilo de vida das pessoas. Para você ter ideia, o apóstolo Paulo, em um dos lugares onde ele estava pregando a palavra, ele discute, ele prega a palavra para um filósofo, justamente falando sobre o hedonismo. Então, da mesma forma como isso estava presente nessa época, da mesma maneira que isso estava tão latente ali, amados, na nossa sociedade hoje não é diferente. O hedonismo está tão presente, ele está tão enraizado na nossa sociedade. Os prazeres, as escolhas, as prioridades. A sociedade está gastando a sua saúde, está gastando as suas forças, está gastando os seus recursos para o bem supremo de si próprio,
que é a busca do prazer. Então, quando nós pensamos nisso, qual que é a filosofia de vida de uma pessoa que vive no hedonismo? Ela tem uma linha de pensamento. E qual que é a linha de pensamento da pessoa que vive no hedonismo? Isso me deixa feliz? Isso me deixa confortável? Então, na nossa sociedade hoje, o que mais a gente tem presenciado, o que mais tem sido defendido, é justamente isso. Outras coisas que estão fixadas nesse comportamento tão tóxico. Porque ele diz respeito, quando a gente fala de hedonismo, qual que é a filosofia de vida? O importante é ser feliz. Não importa o que vai custar, vivo pelo que me dá prazer. Independente do que isso pode ocasionar para você ou não. A nossa sociedade, amados, essa filosofia de vida está cada dia mais presente na nossa geração e pior, nas nossas vidas. Hoje nós estamos respirando numa sociedade totalmente influenciada e infectada por esse vírus chamado hedonismo. Agora eu quero convidar você, antes de ler a palavra, a fazer uma reflexão e pensar para te ajudar a entender mais o que é o hedonismo. Se isso tem ou não lugar na minha vida e na sua vida. Para que você possa conseguir responder essa pergunta: o quanto eu sou hedonista ou não? Será que eu tenho vivido como se os prazeres da vida fossem a minha prioridade ou não? A primeira pergunta que eu faço para você se responder, para te ajudar a entender com mais clareza é isso, querido. E olha, você não precisa responder para mim, mas responda sendo sincero com você e sendo sincero com Deus, que conhece os nossos corações. A primeira pergunta é, de verdade, amados, o que é que te dá prazer e satisfação de verdade? Lembrando que esse prazer, talvez você fale assim, sabe o que me dá prazer? É eu pegar aquele pudim, sabe? Aquele pudim bem cremoso, sentar assim. Outro vai dizer assim, olha, o que me dá prazer, vou te falar a verdade. É eu chegar da minha casa, tomar um banho, me jogar lá no meu sofá, assistir meu filme preferido. Querido, você precisa identificar isso, tá? Ou quem sabe o que te dá prazer de verdade esteja ligado ao como você se sente, talvez uma situação que você tem vivido. Alguns vão dizer que o que dá prazer para eles é um jogo. Outros vão dizer que o que dá prazer para você talvez está ligado à área sexual. Agora, a pergunta que você precisa responder é: o que me dá prazer de verdade? Quais são as suas fontes de prazer? É a comida? É viajar? É passear? É estar com amigos? É estar com pessoas que você ama? É estar com seus filhos? O que te dá prazer de verdade? Segunda pergunta: o quanto na sua vida você se dedica para alcançar e manter esse prazer? Ou seja, o quanto de esforço, por exemplo, tem pessoas que têm um prazer imenso em pescar. E para viver isso, amados, se precisar, eles vão atravessar o rio do Amazonas, vai ficar no meio dos pernilongos, vai ser comido pelos mosquitos. Por quê? Porque é um prazer muito grande. Então, quando eu vou ter prazer em algo, eu não vou calcular o preço que isso vai me custar. Então, após definir o que te dá prazer, responda para você o quanto você gasta para manter isso que te satisfaz. O quanto você se empenha de esforço, de dedicação, e seja do que for para você manter isso. Terceira pergunta: quando nós
experimentamos esses prazeres, qual é o resultado que ele nos traz? Por exemplo, amados, tem muita gente que sente um prazer imenso na bebida. Tem muita gente que sente prazer com tantas outras coisas. E quem tem que definir e saber disso é você. Mas agora responda para você. Qual é a sensação que você experimenta quando você vive esses prazeres? Vou te dar duas opções. Primeiro, você se sente muito grato. Ai, muito obrigada, que maravilha que eu estou podendo viver mais essa experiência. Glória a Deus. Ou você sente que você precisa de mais. Então, eu vou repetir. Qual é a sensação? Qual é o resultado que você alcança quando você experimenta esses prazeres que te traz satisfação? Gratidão ou um desejo de busca por mais? Vamos lá. Quarta pergunta. Como você se reage se você tiver que abster-se desse prazer ou ele for retirado de você? Seja ele qual for, tá? É uma coisa que você gosta, que dá prazer, que dá alegria. Se você não puder mais fazer isso que te dá tanta satisfação, se você não puder mais por algum motivo, ou isso foi tirado de você, como você reage? Por último, qual foi a última vez e quanto tempo durou um tempo que você passou meditando na realidade da vontade do reino de Deus para a sua vida? E qual foi a última vez e quanto tempo que durou esse momento em que você passou observando as Escrituras, observando as promessas e se lembrando da palavra de Deus? Estão lembrando das perguntas? Quem está? Deixa eu ver. Respondeu para você? Respondeu? Vou recapitular para poder, de fato, ter certeza que você respondeu. Primeiro, o que te dá prazer? O que de verdade te traz satisfação? Segundo, o quanto na sua vida você se dedica para alcançar e manter essas coisas que te dão satisfação, alegria e prazer. Terceiro, quando você experimenta essas sensações, você se sente grato, satisfeito, ou você experimenta um desejo de buscar por mais? Quarta pergunta, como você reage quando isso é tirado de você, ou quando você tem que se abster daquilo que te dá prazer? Quinta pergunta, qual foi e quanto tempo durou a última vez que você passou meditando, se lembrando da palavra, das promessas, do reino e da vontade de Deus? Quanto tempo isso durou? Qual foi a última vez? Se você respondeu a essas perguntas, você já tem capacidade de responder o quão hedonista você é ou não. E amado, se tivesse aqui, vou usar esse termo, um hedonômetro, que não existe não, tá? Um termômetro que a gente vai passar aqui de um por um para a gente medir o quanto nós vivemos por nossos prazeres ou não. Qual seria o nível do seu? Qual seria o meu nível de hedonismo na minha vida? Eu quero ler com você uma passagem que está na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. São recomendações que o apóstolo Paulo entrega para o jovem Timóteo. E ele vai falar um pouco, são apenas uma das referências bíblicas que fala sobre esse comportamento tão imundo que tem enredado a nossa geração de uma forma avassaladora nos dias de hoje. Diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres conforme as suas o quê? Próprias concupiscências ou próprias vontades ou próprios desejos.
E ele segue dando a orientação. No 4 ele diz: e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. 5, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Agora ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4 agora. Eu falei 4, foi? 3. Então agora no capítulo 4, do verso 3 ao 5. Mais uma vez nós vamos ver como a Bíblia fala do hedonismo. Como a Bíblia cita isso sobre pessoas que vão amar tanto as suas vontades, que elas vão tampar os ouvidos e vão procurar mensagens que elas queiram ouvir. Vão procurar ensinos que possam contribuir a cada dia, apoiando as suas próprias vontades, e vão deixar a sã doutrina. Vão deixar, e ele diz assim, olha, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2. Porque haverá homens, o que, amados? Sabe o que é isso? Hedonismo. Pessoas que vivem só para os seus prazeres. E olhe agora o que é essa contaminação chamada hedonismo, quais são os frutos dela. Porque eles serão amantes de si mesmos, serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. E ele vai continuar dando demonstrações do quão sério é isso, amados. Ele vai continuar falando aqui, e hoje eu quero falar para você como o hedonismo tem agido nas nossas vidas. A primeira coisa que a gente tem que entender, se nós queremos combater esse comportamento, primeira coisa, nós precisamos entender como ele age. E sabe o que é mais interessante? Como um vírus perigoso e letal no nosso organismo contaminado. Ele pode destruir por completo a nossa vida. Justamente como acontece num processo de contaminação com as nossas células no corpo humano. O hedonismo, ele não se apresenta como um corpo estranho. Esse é o problema. Sabe o que acontece, amados? O hedonismo, ele não é algo estranho na nossa sociedade. Ele não se apresenta como algo estranho. Pelo contrário, ele se apresenta como algo natural. Porque é natural você querer satisfazer os seus desejos. É natural a gente querer satisfazer as nossas necessidades. E isso é legítimo. Você quer saber mais, amados? Aqui está o grande perigo e a grande ameaça. Sabe por quê? A busca pelo prazer na minha vida e na sua vida é natural. Você sabia que Deus criou você para o prazer? Parece contraditório, mas você vai entender que não. Deus criou a nós, se você for pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai observar que Deus nos chama a desfrutar. Deus nos chama de fato a ter mesmo os prazeres, porque isso é natural em nós. Porém, amados, aqui que mora o perigo. Querer ter os prazeres, querer desfrutar dessas necessidades, buscar isso que nós recebemos como natural, vem de Deus. Agora, a partir do momento que você e eu passamos a viver só para isso, aí está o problema. Então, a Bíblia fala em várias passagens sobre essa naturalidade. Para você ter ideia, na Bíblia inteira fala que nós devemos nos alegrar, nos satisfazer. Para você ter ideia, a Bíblia cria o homem, cria a mulher, cria uma maneira de ambos encontrarem prazer um com o outro. Por quê? Porque é natural em nós. Porque Deus nos fez para o prazer. Nós não fomos feitos para o sofrimento, para as dores, para o incômodo. Para você ter uma ideia, sabe o que significa a palavra Éden? A palavra Éden significa jardim dos prazeres. Então, meus amados, me respondam algo: prazer é de Deus? É, irmãos.
Prazer é de Deus. Ele nos criou naturalmente para isso. Ele nos criou, tanto é que ele chama o Éden, de jardim de prazeres. A Bíblia também fala que no novo céu e na nova terra, que nós vamos viver num lugar de delícias, lugar de satisfação. Só que o que ele está falando? Que na medida em que nós conhecemos mais e mais a Deus, na medida em que nós nos relacionamos em intimidade com Deus, convivemos com Ele, nós vamos encontrar prazer em quem? Nele. Nós vamos saber canalizar bem aquilo que nós estamos sentindo. Nós não vamos viver só para isso, mas vamos aprender a viver para um bem maior. O que aconteceu se Deus nos fez para o prazer? Então por que o hedonismo, por que essa adoração consigo mesmo está tomando conta da nossa humanidade? Porque isso é a contaminação, amados. Esse comportamento, ele vem para deturpar, ele vem para confundir aquilo que Deus fez e que é bom. Ele veio justamente para interferir nas coisas que Deus tem para nós. Veja bem, Marcos 8, 34, 35. Jesus, ele diz as seguintes palavras. Ele fala assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, a encontrará. Sabe o que Jesus estava falando aqui, amados? Jesus não estava apresentando uma vida que negue os prazeres. Jesus não estava apresentando uma vida que simplesmente ia viver sem sentido e sem significado. O que ele estava apresentando era uma vida salva e purificada para viver os prazeres da maneira correta. A essência principal e o objetivo dessa contaminação no nosso comportamento, sabe qual é? É canalizar, é direcionar de forma errada as nossas paixões e a nossa esperança de forma errada. Em outras palavras, sabe o que o hedonismo quer fazer comigo e com você? Quer pegar a nossa capacidade de amar, de nos apaixonarmos e de termos as nossas necessidades. O hedonismo quer te levar a fazer a coisa certa da maneira errada. Se é de Deus nós termos prazer, então o que esse inimigo tem feito? Ele tem canalizado esses desejos de maneiras erradas. E o que o hedonismo faz é canalizar o que é legítimo, o que é certo, de forma errada. Porque, amados, quem busca prazer, em primeiro lugar, esquece-se daquele que realmente deve ocupar o primeiro e o único lugar na nossa vida, que é Deus. Sabe qual é o efeito que esse comportamento ele gera na minha vida e na sua vida? Ele faz com que as nossas expectativas sejam canalizadas em coisas. Ele faz com que as nossas expectativas agora estejam em pessoas, em eventos desse mundo. E se nós entendemos esse comportamento, amados, nós não podemos começar a entender isso como se fosse totalmente errado ter prazer, é um outro extremo. Porque sabe o que aconteceu quando Paulo falou isso para Timóteo no capítulo 4, versículo do 1 ao 5? Ele diz para Timóteo assim, olha, entrou um ensino aí que está dizendo, mas esse ensino é ensino de demônios. É uma doutrina de demônio que está dizendo que tudo que dá prazer é do diabo. Você sabia que nessa muitas pessoas se afastaram de Deus? Havia esse ensino e está na Bíblia, depois você pode conferir, está aí 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ô Timóteo, existem mestres que estão ensinando o errado. Estão ensinando que o prazer é contra Deus. Estão dizendo que tudo que é bom é contra Deus. Se você experimentar aqui uma comida, ela for boa, não come mais, que é do diabo. Se você sentir um cheiro de um perfume aqui, ele for bom, não use mais, porque ele é do diabo. Paulo está dizendo assim, Timóteo, esse ensino é do diabo. Esse ensino não vem de Deus. Você sabe por quê, amados? Negar
prazer não é tratamento, não é cura. Negar as nossas necessidades não vai nos fazer limpos. Quantos de vocês tentaram viver longe de tudo aquilo que é bom, achando que para viver a vontade de Deus, você não pode experimentar nada do que é bom e deu certo? Não, e nunca vai dar. Porque o que Deus quer nos ensinar é viver o que é legítimo, é viver o que é dele, mas viver da maneira certa. A estratégia do inimigo hoje é dirigir mal, é canalizar mal o amor, a paixão, a esperança. Irmãos, as paixões, os prazeres são bons, eles são legítimos. Só que sabe o que o diabo tem feito nesses dias? Coloca para mim Mateus 13, 22. O que o diabo tem feito nesses dias é nos contaminado para aproveitar a paixão de maneira errada. Irmãos, quantas pessoas não estão sabendo canalizar as suas paixões em Deus? Estão inflamados em si mesmos, dizem assim, olha, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas o que, irmãos? Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ela fica infrutífera. Sabe o que significa isso? Está dizendo aqui que esse modo errado de viver com os prazeres está sufocando a palavra de Deus dentro de nós. Está dizendo que o hedonismo está sufocando a mensagem do evangelho dentro de muitos de nós, amados. Está dizendo que essa prática de viver procurando os prazeres, de viver pela cobiça, que é um outro comportamento tóxico, está sufocando a palavra. Lucas 21, 34, Jesus fala no mesmo contexto, dizendo cuidado com o grau de contaminação que vocês têm vivido nesses dias, ao ponto de que vocês estão vivendo assim, como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, esse comportamento, ele é tão terrível, porque ele leva a gente às vezes a achar que nós podemos conviver bem com isso, e está tudo bem. E a verdade é que muitos de nós estamos perdendo parte da nossa vida, e o que ele diz? Cuidado. Olhais para que não aconteça que os vossos corações, o quê? Se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e vinham sobre vocês o improviso daquele dia. Sabe que improviso é esse? O dia que Jesus voltar, a gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, que vamos ser pegos de surpresa. Vamos estar vivendo tanto para nós, tanto para os nossos sonhos, tanto para a nossa felicidade, tanto para a nossa satisfação, que nós vamos nos esquecer do que de fato a gente tem que cuidar. E sabe, amados, o que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina que o que nos afasta da vida de Deus está na carta de 1 João 2, do 15 ao 16. A Bíblia diz que o que nos afasta da vida de Deus, João usa o verbo amar. Qualquer fonte de prazer que você tenha, que você começou a desenvolver amor por isso, uma afeição, fica ansioso se não viver aquilo que quer, se tornou uma fonte de prazer, então você está expulsando a amizade com Deus. Porque a palavra está dizendo assim, o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Lê comigo o que está escrito ali? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler de novo comigo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, é a palavra que está dizendo. E eu preciso dizer isso nessa noite. Que se você tem amado as coisas do mundo, automaticamente você expulsa a amizade com Deus. Se aquilo que começou a ser prazer na sua vida, se tornou agora um amor, uma paixão, que você zela por isso, que não abre mão, porque é o meu prazer, querido, cuidado com o eu quero. Porque ele nos afasta da vida de Deus. Cuidado com as coisas que você tem deixado virar uma paixão, desenvolvendo uma postura de dependência.
gerando às vezes ansiedade, uma preocupação, que pode ser classificado com amor. Tem muitas pessoas que dizem: eu amo o meu time, cuidado. Ai, eu amo fazer isso, cuidado. Ai, eu amo tal comportamento. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ai, porque eu amo isso mais do que tudo. Eu amo comer. Cuidado. Comer para você virou uma paixão? Cuidado. Ai, eu amo isso, eu amo essa novela, eu amo essa série. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado com eu quero, querido. Cuidado com as coisas que você está deixando virar um amor. Deixa eu dizer uma coisa para você: qualquer fonte de prazer que desenvolve em nós uma postura de dependência, uma postura ansiosa, pode ser sim classificado como amor. Você sabia, amados, que tem pessoas que não conseguem ficar num culto até ele acabar, porque ele tem que sair ou nem vem, porque aquilo que ele ama está marcado para a mesma hora do culto. Porque aquilo que ela ama está marcado para o mesmo dia de outra programação. Porque aquilo que a gente ama está marcado para a mesma hora, irmão. Tudo aquilo que desenvolve dependência, tudo aquilo que desenvolve essa ansiedade, que pode ser classificado como amor, o que vira amor, sabe o que aconteceu? Você expulsa da sua vida o amor de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você, que segundo essa mensagem de João, basta amar o mundo, que o amor de Deus será excluído da nossa vida. Vou repetir: basta amar o mundo, que o amor de Deus será excluído da nossa vida. E sabe o que mais, amado? João, coloca lá para mim. Ele nos dá clareza de quais as principais fontes que nos afastam do amor de Deus. Ele fala da seguinte forma: ele falou que não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. É quem está dizendo isso mesmo? Versículo seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de quem, amados? Mas de quem? Não é do Pai, mas é no mundo, do mundo. A minha tradução bíblica chama concupiscência de cobiça. Então, dois comportamentos que estão intoxicando a muitos de nós: o hedonismo e a cobiça. E João disse que a cobiça da carne, ou seja, o que a seu corpo deseja, desenfreado, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não é do Pai, mas é do mundo. Amado, sabe o que é cobiça? É o famoso eu quero. Por isso é cobiça. Eu quero e eu quero. Cuidado com esse eu quero, porque nesse eu quero pode estar escondido o vírus do hedonismo na nossa vida, que envenena os nossos comportamentos, que nos faz amar o mundo. E basta amar o mundo para excluir o amor do Pai. Mas João nos diz que além do eu quero, além dessa cobiça, além do desejo, não tem o quê? O eu quero. Não tenho, mas eu quero. João nos diz que a segunda fonte que nos afasta do amor de Deus é a ostentação dos bens. Sabe o que é isso, amados? Eu tenho. Então, se de um lado eu tenho a parte também aonde eu tenho. Tão perigoso quanto eu quero é o eu tenho. A nossa sociedade está entraminhada até o pescoço dessa ostentação dos bens. Pode olhar para você ver os cantores novos, amados, essa nova geração que está aí, fica 24 horas por dia esfregando na sua cara os carros mais caros, correntes de ouro pesadas, dentes de ouro, porque a ostentação dos bens é um sinal fortíssimo de que eu estou infectado com o amor ao mundo. Se eu estou amando o mundo, isso exclui o amor do Pai.
Muitos estão infectados com essa contaminação, estão mais preocupados com a marca que veste, às vezes nem pode pagar, mas quer mostrar para o outro que tem. Hedonismo, cobiça. Você sabia que tem pessoas que se endividam anos para comprar um iPhone, mas a casa está caindo aos pedaços? Irmão, acorda. Eu quero, eu não tenho, mas eu quero, porque aí eu vou falar o quê? Eu tenho. O eu tenho não te faz saber quem você é, querido. O grande eu sou faz você ser quem Ele te chamou para ser. Mas se o seu coração tem se enveredado, e quantas pessoas estão infectadas com essa contaminação, cedendo aos prazeres, se tornando tão tomadas por isso, que não percebem, amados, o quanto estão entregues a esses prazeres. Irmãos, o hedonismo, ele faz de conta que ele está atendendo a nossa necessidade legítima do prazer, o que Deus nos fez para ter, mas ele está nos enganando, porque ele está atuando em nós para mascarar 3 coisas principais. Sabe qual é a primeira máscara que o hedonismo traz para nós? Diga comigo: egocentrismo. É o primeiro efeito, a primeira máscara que o hedonismo coloca, para que nós não venhamos perceber. E amado, escuta algo que eu vou te dizer. Venhamos e convenhamos que nós temos, talvez você não tenha, mas eu tenho, essa tendência de nós colocarmos o ego no centro da nossa vida, sim ou não? É verdade, amados, que não é novidade para ninguém, que a gente tem essa facilidade de colocar o ego, de colocar o eu. Mas é que a verdade, amados, que esse egocentrismo muitas vezes ele é mascarado e ele está escondendo o quê? O hedonismo, o priorizar a si mesmo. O egocentrismo é muito feio. Ninguém gosta de estar perto de alguém. Porque eu isso, porque eu aquilo. Mas talvez se ele for mascarado de algo que é legítimo, que é a satisfação, talvez ele não seja nem tão feio assim. E sabe, amado, a paixão pelos prazeres, a entrega pelos desejos, vai deixar essa máscara lá, matando isso em nós. O egocentrismo, se ele não for arrancado da nossa vida, ele vai nos afastar de Deus drasticamente. E às vezes a gente não percebe. Segunda máscara que o hedonismo ele coloca, é uma palavra que não tem nada a ver com demônio. Mas se você for lá no dicionário, você vai achar a tradução que chama eudemonismo. Sabe o que significa isso? Não tem nada a ver com a palavra demônio. Mas quando a gente olha no dicionário, você sabe o que essa palavra significa? A postura ou atitude de quem busca felicidade e prazer máximo como algo supremo. Quando nós estamos infectados com hedonismo, nós achamos que é possível conviver bem com isso e está tudo bem. Quando ele esconde esse tipo de contaminação, amados, nós estamos sim adoecendo espiritualmente. Sabe quais são os tipos de pensamento e raciocínio que esse eudemonismo coloca na sociedade? Eu existo para ser feliz. O que a nossa sociedade está mostrando hoje? Outro pensamento. A felicidade é o meu direito, afinal de contas, eu trabalho tanto. Afinal de contas, eu já sofri tanto, então é o meu direito. E sabe que a Bíblia mostra para nós, amados, o quanto isso está presente na nossa vida. A terceira coisa que ele esconde, que o hedonismo esconde, que na nossa sociedade hoje está tão presente, o que conta é a experiência. Vamos viver para o aqui e agora, entendeu? Porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe se amanhã você vai estar empregado. Você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Então bora viver hoje como se não houvesse amanhã. Esse tipo de filosofia de vida mostra o quê? Queremos experimentar no presente e agora. Por que muitos estão desistindo do evangelho? Por que muitos estão desistindo da fidelidade com Deus? Porque estão vivendo pela experiência.
Não querem investir fidelidade, não querem investir as suas vidas, não querem colocar os seus corações naquilo que não é passageiro, mas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Tem dinheiro hoje, gasta tudo que tem. Se amanhã precisar, eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Ainda tem uns que falam assim, né, os mais crentes: vai que Jesus volta amanhã, então eu vou comprar tudo hoje. Vai que Jesus aparece aí, arrebata todo mundo, pelo menos eu vou com a roupa que eu queria, eu vou com o telefone que eu queria, eu vou com o carro que eu queria. Então, amados, o que a Bíblia ensina é que essa geração e muitos de nós estamos perdendo a projeção de futuro, estamos perdendo o olhar para a eternidade. É um momento que importa, é o aqui e agora. Por que tem tantas pessoas que estão aí vivendo, amados, às vezes criando situações, pessoas que não querem compromisso, porque é o aqui e agora. Casamentos que estão sendo destruídos porque é o prazer aqui e agora. E sabe, queridos, o que a Bíblia fala é que esses comportamentos, eles vêm carregados de tantas outras coisas. Por exemplo, a cobiça, o hedonismo tem levado tantas pessoas à imoralidade sexual. Que imoralidade sexual é essa? Sexo fora do casamento. Irmão, Deus que criou o sexo, isso não é coisa do diabo. Só que o hedonismo fez o quê? Se satisfaça quando, onde e com quem você quiser. Então veja bem que o prazer veio de Deus, o sexo veio de Deus, mas o que o hedonismo faz? Não precisa de compromisso. Não seja careta, se entregue para quem você quiser, para quantos você quiser, desde que você se satisfaça. Segundo comportamento, adultério. Quantas pessoas estão destruindo seus casamentos por falta de compromisso, porque é o aqui e o agora. Pornografia. Sabe o que é pornografia? É justamente a banalização do sexo criado por Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses: muito cuidado com o seu Instagram, com as outras plataformas, com as redes sociais. Hoje você não tem que chegar lá e colocar lá assim: quero ver um vídeo pornográfico, pum, não, sem colocar. Uma vez que você der uma pesquisadinha, aquilo já vai passar a te perseguir, porque é a inteligência artificial. Então o que a Bíblia está mostrando para nós, amados? O cuidado que nós devemos ter. Outra coisa que eu quero falar aqui, é só uma pincelada, porque é muita coisa. Muito cuidado com os flertes no trabalho. Olha, querido, as coisas não começam com uma traição de fato. Elas começam com pequenas coisas. Talvez a mulher nunca está escutando em casa: como você está cheirosa. Aí chega lá no trabalho, ela encosta perto de alguém: nossa, está cheirosa, hein? São coisas que vão minando, vão trazendo comportamentos. E são limites que você tem que colocar. São coisas que você tem que definir. Sabe, amados, isso envolve todos os aspectos dentro da cobiça. Quando nós abrimos portas na nossa vida para essas coisas entrarem, a nossa vida espiritual morre dia após dia. Os valores vão mudando, talvez aquilo que você jamais imaginou se fazendo, você começa a pensar: talvez não seria tão ruim assim. Pessoas que se tornam escravas dessas coisas para tentar aplacar as suas dores. Que é outra área que estão trazendo comportamentos, através também do hedonismo, vícios e compulsões. Álcool, cigarro, drogas, glutonaria. Tem gente que gosta de condenar quem é viciado em droga, mas é viciado na comida. Irmão, está errado. A Bíblia diz que está errado. Se você não consegue se controlar, come mais do que deve, está errado. Irmãos, está aumentando a taxa de bariátrica. Hoje as pessoas chegam no consultório, o médico fala assim: você está só 20 quilos acima, engorda mais 10, que aí a gente faz a bariátrica. Sabe o que é isso? Descontrole. E infelizmente a nossa sociedade está descontrolada nos prazeres. Não é só a droga não, irmãos. Redes sociais. Irmãos, sem diálogo. Hoje chega todo mundo no lugar. Eu me policio porque eu detesto esse tipo de coisa. Você chega num lugar, às vezes vai num restaurante para comer, você olha na mesa, está todo mundo assim. Capaz que está até um mandando mensagem para o outro. Tem homem que só fica no telefone. Você não olha no olho da sua mulher. Pais que estão ferindo seus filhos porque você não tem que estar com eles. Não tem tempo para educar. Só tem falta de paciência. Mas o tempo
todo está lá, ó, está lá, dependência assustadora de muitos. Tem um pastor, Daniel Amazônia, da Batista Central, ele disse que foi em Israel semana passada. Ele disse que uma coisa chamou muita atenção dele. Ele falou que andando no metrô, andando nos lugares lá, o povo de Israel não fica igual o povo no Brasil. Diz que você não vê eles com o telefone, você escuta eles conversando com o outro, perguntando como que está o dia, perguntando como que está o trabalho, perguntando como que está a vida. E nós, irmãos, quando você às vezes não está fazendo algo, olhando nas redes sociais, deixa eu te falar, tem muita gente viciada em jogos. Você precisa acordar, eu quero jogar, então eu vou. Você tem que fazer guerra contra a sua vontade, para que a vontade de Deus venha imperar na sua vida. Muitos de nós estamos fazendo algo neutro, mas que está se tornando um pecado, um grande problema na nossa vida. Ah, é só um gole, é só uma entradinha, é só uma olhadinha. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nos fez para a liberdade, mas o padrão de Deus não é esse. Você não precisa ser escravo daquilo que você nasceu, para desfrutar com sabedoria. Talvez ouvindo essas coisas, você esteja num ponto onde você se sinta dominado por elas. Ou talvez você esteja apenas flertando com isso, mas essa palavra é para todos nós. Outro comportamento que o hedonismo vai gerando na nossa vida, a cobiça, sabe qual? Falar injurioso. Coloca para mim Efésios 4:29. Você sabe o que significa o falar injurioso? Palavra torpe que vai dizer aqui. Palavra torpe quer dizer podre. Tem gente que abre a boca parece uma fossa, é palavrão, querido, não importa. Outro dia meu marido chegou em casa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Torpe, podre, suja, maliciosa, corrompida. Para não promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Meu marido chegou em casa horrorizado, porque foi atender um cliente aí, o cliente era pastor, e chegou lá, o cara estava falando, soltando palavrão, como se fosse um bom dia, uma boa noite. Deixa eu te falar, se estiver perto de gente assim, corrige. Mas corrige com amor, corrige com sabedoria. Se é um crente, então vira e fala: ô meu irmão, isso aí não combina com você mais não, irmão. Ô minha irmã, esse comportamento não combina com você mais não. Sabe o que é isso aqui? Falar injurioso. Hoje as pessoas estão cantando palavras torpes. Sim ou não, amados? São milhões de visualizações em palavras torpes, linguagens sujas, palavrões, linguagem imprópria. Que é outra mentira. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa: não existe mentira e não existe mentirinha. Todas essas mentiras são do diabo, e quem mente está de mãos dadas com ele. Por último, julgamentos, fofocas. Tem pessoas na nossa sociedade que estão se matando por causa de julgamentos, comentários maldosos. Sabe o que a palavra diz em Efésios 4:29, que nós lemos aqui? Diz que nenhuma dessas coisas devem estar nos nossos lábios. Que nós devemos buscar ter uma vida coerente. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente vai atender casais. Às vezes a gente vai ouvir pessoas e você só ouve um falando mal do outro. Você sabia que palavras são sentenças? Palavras lançadas são muito difíceis ou quase impossíveis de serem recolhidas. Você tem que ter cuidado com as coisas que você fala, querido. Ainda que você fala assim: não, mas não é assim que eu penso. Sua boca fala do que está cheio o seu coração. E quarto e último, o que o hedonismo tem trago para nós, o que a cobiça tem gerado: consumismo. Irmãos, nós não estamos sabendo falar não, mesmo quando nós não temos condições para comprar. Nós não estamos sabendo lidar com essas coisas, mesmo quando não estamos tendo condições para algo. Eu quero, então eu vou ter. Um gasto desenfreado, decisões erradas, escolhas mal feitas, e tudo para quê? Para o nosso prazer. E tudo em prol de quê? Da nossa satisfação. E o que acontece?
nós estamos ficando menos generosos a cada dia. Irmãos, tem pessoas que não sabem fazer o bem mais, fazem conta de mixaria, não conseguem abençoar a ninguém. Sabe, amados, essa busca desenfreada, que nos dá essa sensação de prazer, de felicidade, mas que ao mesmo modo vai nos fazendo nos perder na caminhada, no propósito de Deus. A ganância, o hedonismo estão agindo dessa forma nas nossas vidas. Agora eu te pergunto, como nós podemos lidar com esses comportamentos? Pastora, como que eu faço para me livrar disso? Primeira coisa, diga comigo, arrependimento. Diga, arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Primeira coisa, ao se arrepender, irmãos, deixar os velhos hábitos. Deixa eu falar uma coisa para você, tem coisas que a gente não devia nem falar, mas não gasta falar e a gente tem que lembrar. Irmão, tem coisas que não dá mais para a gente fazer, não. Tem roupa que não dá mais para a gente vestir, tem conversas que não dá mais para a gente ter, tem canções que não dá mais para você ouvir, que tem que ficar para trás no seu processo de crescimento, na jornada com Deus. Tem coisa que não dá mais para você negociar. Bruno, pode subir. Tem coisa que não dá mais. Segunda coisa que tem que fazer, irmão, abandonar os pecados secretos. Foi o que eu preguei aqui semana passada. Parar de mascarar. Tem muita coisa secreta na sua vida, desejos, coisas que você fez, escolhas, atos que precisam vir à luz. Já não seja mais escravo de ninguém, irmão. Você sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor arranca e remove aquilo que Ele não plantou. E isso não foi Deus que plantou na nossa vida. Outra coisa, escolha romper com as pequenas autorizações que você está dando. Talvez você ache que não tem nada a ver você estar na companhia de certas pessoas. Deus manda te dizer que tem a ver sim, porque está te consumindo. Talvez você ache que não tem nada a ver você continuar mantendo esse comportamentozinho que tem tantos anos e parece que não está tendo problema nenhum. É igual o exemplo do sapo que o pastor Washington deu na primeira pregação. Que se você pegar um sapo, jogar ele na água quente, o que ele vai fazer? Ele vai pular daquela panela porque a água está quente. Só que se você pegar uma água na temperatura ambiente, colocar o sapo lá e for cozinhando, ele vai morrer caladinho lá porque ele não vai perceber. Irmãos, quantos de nós estamos nesse estágio ao ponto de morrer espiritualmente, ao ponto de morrermos com os planos, com os propósitos de Deus, ao levarmos para a sepultura o propósito de Deus para a nossa vida, porque estamos sendo cozinhados por esses comportamentos. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que nós devemos ser santos como o Senhor é santo. Sabe o que é ser santo? Não é ser perfeito não, é ser separado, é ser diferente. Se você está indo contra o que o mundo aplaude, significa que você está indo no certo. Agora, querido, cuidado, se você está conseguindo entrar em todo lugar, todo mundo está concordando com você, está uma maravilha. Isso é um alarme para mim e para você, amados. Não abra mão do aplauso de Deus, porque as pessoas estão te admirando. Porque a santidade é tão importante, porque ela abre portas para a intimidade com Deus, Hebreus 12:14. Por que a santidade, o separar-se é tão importante? Porque ela conecta a gente a Deus. Somos atraídos a quem? A quem devemos todo louvor. Somos atraídos a uma intimidade com Deus. Porque senão você vai ficar fugindo de Deus como Adão e Eva. Ela abre portas para a nossa proteção. Por que a santidade é tão importante? Porque ela abre portas para a nossa proteção. Salmos 91, do 9 ao 13. Você ser separado para Deus te preserva de tanta coisa. Preserva de fazer escolhas tão erradas. Se separar para Deus preserva você na promessa do Senhor. Nós podemos expressar aqui na terra o que Deus está fazendo lá no céu, amados. Separar-se para Deus lá no seu trabalho, talvez as pessoas vão chamar você de ridículo. Separar-se para Deus lá na sua escola. Eu quero concluir dizendo que há um chamado de Deus para nós. E esse chamado é: não se conforme. Seja diferente. Viva uma vida santa, viva uma vida limpa. Viva uma vida que agrade a Deus, mesmo que para isso você tenha que desagradar as pessoas. Amados,
que nós venhamos pegar essa palavra e analisar nas nossas vidas. Por meio dessa palavra, nos alinhar a nossa conduta. O quanto você tem sido hedonista, o quanto você tem vivido para o seu prazer. Não vou na igreja hoje, porque muitos de nós vamos preferir passear. Irmão, você vai preferir ir para o shopping do que vir para a igreja? Porque até você aprender que o seu prazer deve estar primeiro em Deus, você vai preferir qualquer outra coisa a não ser Ele. Qual foi a última vez que você passou e quanto tempo foi que você ficou meditando nas Escrituras e se lembrando das promessas do Senhor? Eu quero dar para você um antídoto para você começar a usar logo amanhã, nas primeiras horas do dia. A palavra fala no Salmo 90, capítulo 14. Salmista Davi, ele começa e ele diz assim: satisfaze-nos, Senhor, pela manhã. Satisfaze-nos, Senhor, pela manhã com o teu amor leal, e nós vamos cantar felizes. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu não quero me satisfazer nas coisas, eu não quero me satisfazer numa promoção, eu não quero me satisfazer num elogio. Me satisfaça pela manhã com o teu amor, com o teu amor leal, e todos os dias eu cantarei feliz. Ou seja, a minha alegria não vai estar nas coisas, a minha satisfação não vai estar em situações, mas a minha alegria, a minha satisfação vai estar no teu amor, porque esse amor leal me sustenta. A fonte que rege o mundo é o amor leal de Deus. Se Deus faltasse conosco como temos faltado com Ele. Será que nós temos encontrado muito mais prazer nas nossas coisas do que nas coisas de Deus? A gente tem tempo para tudo aquilo que nos satisfaz, mas para satisfazer a Deus a gente coloca quando dá e como podemos. E isso é uma coisa que o Senhor está nos ensinando, amados. Para nós vencermos o hedonismo, vencermos a cobiça. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Nos educar, para que nós possamos desfrutar os prazeres verdadeiros nele. Ele não quer que você viva negando do que você gosta. Ele quer que você aprenda a se satisfazer como Ele te criou para satisfazer. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Quero orar com você. Que nós venhamos encontrar alegria na presença de Deus. Felicidade você encontra em qualquer coisa, mas alegria na Bíblia é uma consequência de colocar a mente nas coisas certas, nas realidades certas sobre Deus, que vai gerar uma real relação nas questões existenciais, questões de propósito, destino. Isso é alegria segundo a Bíblia. A alegria segundo a Bíblia é o que o Senhor fala: alegrai-vos. Alegrai-vos o Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Alegria é uma decisão. Alegria não é um sentimento como a felicidade, que se agora você tem, você está feliz, mas se você não tem, aquela felicidade vai embora. A alegria está firmada no amor leal de um Deus leal, todos os dias. Todos os que fazem essa decisão de colocar a sua existência e o propósito de Deus nessa alegria que está nele, todos os que fazem isso experimentam essa alegria ativa, que independe do que eu tenho ou de quem eu sou, porque essa alegria está firmada em quem Ele é. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer a sua oração, Senhor. Se o hedonômetro passar aí em você, se hoje tivesse um telão aqui para medir o quanto nós estamos vivendo contaminados por esse comportamento, quais seriam as cenas da sua vida que seriam reproduzidas aqui? Ou será que você passou com 100% no checklist? Não me assusta se alguém chegar para mim e dizer que foi pego
nos 100 itens do checklist da revisão. Mas me assusta muito alguém que chega e fala: estou livre, tenho nada disso aí. Me assusta. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já pecou. Porque todos nós pecamos. Aquele que ignora é porque ainda não identificou. E se você não identificou, significa que você é o mais ameaçado de todos. Porque até que você descubra o perigo, você não se afasta dele. Quais são as coisas que o seu coração tem cobiçado, querido? Quais são as pequenas autorizações que você tem dado, que você tem permitido, que nós temos permitido? Existe uma filosofia muito errada no mundo, que nós nascemos para ser felizes. Quem disse isso para você? Foi Deus que disse isso, que nós nascemos para ser felizes? Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para fazer a vontade de Deus. E que isso te faça de fato alguém satisfeito nele. Por isso que muita gente tem dificuldade de enfrentar dores, porque viver com Deus é isso também. É você deixar de fazer concessões com você mesmo. É você deixar de fazer concessões com a sua carne e decidir viver para Ele. É isso. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças porque essa tua palavra. E só o Senhor pode nos tirar das situações em que muitas vezes nós entramos pela nossa própria vontade. Senhor, que de fato agora ao encerrar essa série de mensagens, que algo tenha de fato ficado construído em nós. Espírito Santo, mostra para nós em que comportamentos, porque muitos de nós cantamos que te amamos, cantamos que queremos ao Senhor, mas ainda estamos gastando a maior parte da nossa vida naquilo que nos dá somente prazer. Eu faço se eu quero, eu faço se eu gosto, eu faço se eu achar que eu devo. Não, Senhor. Venha e assuma de fato o primeiro e o único lugar. Afinal, o Senhor é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos em Ti. Senhor, que nós venhamos fugir de buscar mais satisfação, mais prazer do que buscamos ao Senhor. O nosso dia tem 24 horas e na maior parte dele nós estamos buscando o que queremos, buscando os nossos prazeres, e na maioria das vezes nos falta tempo para buscar ao Senhor. Nós queremos ir contra esse estilo caído do mundo. Nós queremos ir contra, Senhor, a essa filosofia de viver para o prazer. Meu Deus, de como a Tua palavra diz, como Paulo diz para Timóteo, de sermos amantes de nós mesmos. De que quando ouvimos a verdade, os nossos ouvidos se coçarem, ao ponto de queremos sair da onde a verdade está sendo falada. Meu Deus, encontre os nossos corações. Não queremos ser pegos de surpresa no dia do Senhor, mas queremos sim, meu Pai querido, sermos encontrados fiéis. E quando os nossos olhos olharem nos Teus olhos, e quando o Senhor dizer: ah, que bom que você estava me esperando, vinde amados do meu Pai, vinde servo bom e fiel. Meu Deus, quando as pessoas estão cegas em si mesmas, não visaram nenhuma consequência para fazer aquilo que queriam, mas agora, meu Deus, estão tendo que pagar um preço, porque o pecado sempre vai gerar uma consequência maior daquela que pensávamos, e um preço muito mais alto do que estávamos dispostos a pagar. Senhor, que a Tua palavra encontre abrigo nos nossos corações. Que aquelas coisas que estavam sufocando-nos de ouvir a Tua palavra, Senhor, de reconhecer ao Senhor, meu Pai, tudo aquilo que estava sufocando a semente da Sua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra nessa noite. E que nós venhamos de fato escolher, nos arrependermos e nos separarmos para o Senhor, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.